Olá para você que acessa aí o material do acervo do medicinachinesaclássica.org. Nós aí retomando o nosso projeto depois de um ano parados em respeito aí, em luto à perda do nosso querido Paulo Henrique Pereira Gonçalves, um dos fundadores do projeto, uma das pessoas que mais colaborou, né, com o projeto, mais deu força aí para esse projeto se concretizar. Nós perdemos ele eh, agora em outra dimensão, né? eh, Colaborando com a gente aqui, continua colaborando e mandando as suas emanações, as suas boas vibrações, mas nós paramos aí um ano em respeito a essa perda, que foi uma perda precoce, e retomando agora, né, o, o nosso projeto com esse estudo, né, e discussão sobre o uso do caractere tom, ou dor, no Huandinei Jin. Então, o artigo original em chinês, que eu traduzi em primeira mão para vocês, direto do chinês para o português, e adaptei, incluindo algumas coisas, retirando algumas informações, algumas tabelas, para não ficar muito pedante, né, o artigo ficar uma coisa um pouco mais informativa e não tão pedante no sentido de ser aqueles detalhes acadêmicos, né, bem eh, precisos ali de estatísticas que eu acho que é desnecessário para uma apresentação aí em PowerPoint. É mais um informativo, portanto. Então, os objetivos, né, desse trabalho feito pelo doutores Du Guanzhong e Buyan Qin, do Qilu Hospital da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Shandong. O objetivo é investigar estatísticas do uso do caractere ou palavra Dong, dor, nos vários capítulos do Huandinei Jin, né, e discutir os resultados. Os textos utilizados, obviamente, são os dois tomos, né, o Su Wen e o Lin Shu. E aí você tem essa estatística da distribuição da palavra dor, né, esse caractere tom, nos vários capítulos do Su Wen primeiro. Então no Su Wen você tem diversos capítulos citando entre uma ou até 60 vezes essa palavra dor. Os capítulos aqui, 70, o 16, o 20, o 25, o 64, o 76, 80, eles citam uma vez. E assim por diante, né? Você vê aqui um número mais elevado, né? 12 vezes citados no capítulo 22, no capítulo 60, 16 vezes no 32. E aí você já começa a ter um número bem alto de citações, por exemplo, no capítulo 69, no capítulo 39, e o recorde, né, o recordista de citações em todo o livro, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, é o 74. 74 do Suen é aquela pessoa que quer estudar, né, e se especializar em dor e ter, né, uma, uma visão clara de como era a abordagem, como é a abordagem da dor no livro do Imperador Amarelo, deve começar por esse centro aqui, é o capítulo 60. Ele seria ocuparia a posição central nos estudos de dor e medicina clássica chinesa. Já dos 81 capítulos do Lin Shu, 36 tem a presença do caractere dong, de dor, ao menos uma vez. Vamos ver a tabelinha deles aqui. Uma vez, já começando no capítulo 1, você já tem a citação da dor. 19, 29, 42 e vai seguindo, né? Aqui sai o 2 repetido, perdão, né, o capítulo 2. No título não tem esse 2, acabou sendo repetido. E o número de citações alto, né, já começa aqui no 66, que cita 10 vezes a palavra dor. No capítulo 47. Então esses capítulos já se aproximariam dessa região central, né, que seria o pilar seria aquele capítulo 74 do Suen. Então esse seria o recordista. E esses outros capítulos aqui, 39, 69, 41, eles já são bem próximos a esse 74, porque
tem muitas citações dessa palavra dor, né? E aqui no Linshu, né, voltando para o Linshu, dentro dessa região próxima ali do centro, né, eu diria, quando eu falo centro, eu digo em termos de ênfase, de importância, né? Eh, Você está vendo que tem 30 capítulos aqui, 36 que citam a palavra dor. Mas se você quer começar, né, a gente vai comentar isso daqui a pouco. Se você quer começar, se você quer ver de onde se distribuem, né, qual a distribuição disso, você tem uma alta incidência aí no capítulo 13, capítulo 24 do Linshu, no capítulo 10 do Nicho, 44 vezes a palavra dor é citada. Então, são capítulos aí com grande ênfase nos estudos e descrição de dores. Aí, você é um acupunturista que é especializado em dor, fez cursos em eletroacupuntura, fez cursos em tratamentos de dor por acupuntura, seguindo teorias da medicina ocidental, e agora, de repente, quer estudar os clássicos, né? Ou uma outra abordagem, né? Você começa dos clássicos para chegar nessas teorias modernas. Enfim, isso te dá uma orientação inicial de onde começar os seus estudos. 684 citações, sendo 394 citações no Suwen, ou seja, o Suwen ele tem 104 citações a mais do que o Linshu. A dor ela é mais discutida no Suwen do que no Linshu, 290 vezes no Linshu. O capítulo onde é mais usado, como foi comentado aí, é o 74 com 60 vezes. Então, se você for traçar um caminho, né, é um gráfico ali, você começa, o ponto de partida seria capítulo 74, porque é dor para todo quanto é lado, né? Ele fala sobre vários tipos de dor, e aí seguido dos capítulos 10 e 24 do Linshu, que tem 44 e 41 vezes a palavra dor, dong, né? Esse tong, citados no conteúdo desses capítulos. E existem 3 capítulos, isso é muito curioso, que tem o caractere dor no título. Né? Eles falam sobre dor, são capítulos que abordam as dores. E nesses capítulos, a palavra dor aparece 67 vezes no total. Esses são os capítulos 41, você vê aqui o caractere, né? Fala sobre dor lombalgias, né? É, você tem o 39 e você tem o 53 do Linshu. Então, 41, 39 do Suan e 53 do Linshu. 67 vezes, né? Ou seja, 3 capítulos correspondendo a praticamente 10% das citações de dor no Linshu. Um capítulo, um único capítulo, já quase, né, 9% das citações. Então você junta este capítulo aqui, né, esses 2 capítulos, 44 vezes, 41 vezes, mais esses capítulos aqui, mais 67 vezes, você já tem 40% da teoria da dor aí. Já é um bom começo você iniciar o seu estudo por esses capítulos aí citados, ok? Então, quero estudar dor, esse tópico específico. Então, já tem aqui um sumáriozinho para você fazer um começo mastigadinho e é bem interessante. Aí vamos tentar elaborar, fazer algumas elaborações sobre essa questão da dor. Existem 4 categorias de situações em que ocorre o uso da palavra dor. A categoria número 1 seria dor devido à doença ou trauma. Categoria 2 seria tristeza e angústia. A categoria 3, raiva ou arrependimento. Aqui cabe um porém. Esse caractere han, né? Esse han, normalmente ele é usado no contexto de raiva. E os tradutores da medicina chinesa normalmente colocam isso no contexto de uma raiva. Mas dependendo do contexto, na língua chinesa, esse han pode significar arrependimento também. E a gente sabe que tanto a raiva quanto o arrependimento são questões emocionais. Portanto, não dá para simplificar dizendo que todas as situações que envolvem o caractere Han seriam situações de raiva excessiva. Né? Isso pode gerar um erro, uma imprecisão, porque às vezes o chinês lá da dinastia Han estava querendo dizer que a pessoa estava tão arrependida, mas tão arrependida que sentiu alguma dor.
ok? Então, tem esse contexto também. E o excesso de alegria ou excitação, né, isso é muito comentado no Neidin, ele pode gerar dor também, né, no Neidin ele é comentado com outras situações, pode gerar choque, situações de riso incontrolável, a pessoa passa a não parar de rir, né, o tempo todo, porque ela teve uma notícia boa, ela não consegue se conter e passa o dia inteiro rindo. Isso já é uma moléstia, né, uma moléstia que pode ser tratada por acupuntura. Mas no caso aqui, a gente fala da dor, né, então o excesso de excitação, de alegria também pode causar dores. Só que a categoria número um, né, dor devido a doença ou trauma, ela compreende 99,08% das situações que abordam esse caractere tom, ou seja, a dor, no Neidin. Então, o Neidin ele tem um foco absolutamente majoritário nas dores de doenças e traumas, né? Essas outras situações elas são citadas, abordadas, mas como uma minoria, né? Não como não tem uma distribuição igualitária ali, sim, dor devido a doença e trauma. E aí, onde estão essas dores, né, anatomicamente? Então aí vem uma parte muito interessante, porque você tem uma ideia da, digamos assim, da epidemiologia, né, de o que essas pessoas sentiam de dor, em termos de dores, naqueles tempos antigos, né? E você pode ligar isso às situações de trabalho, né? A China, há milênios atrás, era um país rural, as condições, obviamente, de tecnologia eram totalmente diferentes, as condições de vida, né? O estilo de vida é totalmente diferente. Mas mesmo assim, você encontra muitas coisas parecidas em termos de dor. Dor na região de cabeça, rosto e 5 órgãos dos sentidos, né? Ouvido, olhos, lábios, nariz e língua correspondem à grande maioria, 75, 73 citações. Depois vem a nossa querida, né, o odiada, né, lombalgia. As lombalgias, elas vêm em segundo lugar, empatada, né, em primeiro lugar aqui, eh, em número de citações. E em seguida as dores cardiotorácicas, né, 71%. Dorsalgias, por cento não, 71 citações. Dorsalgias com 53 citações, não 53%, não é da 1000% aqui. Dor estomacal, 35%, 35 citações, perdão. Dor nos hipocôndrios, as famosas dores aí por estagnação de tecido fígado, correspondendo a 25 citações. Dores nos membros, pele, ossos, dor muscular e artralgia. Então você tem aí um quadro aí da localização anatômica, do tipo de dor, né, do local onde a pessoa sente a dor, no livro do Imperador Amarelo, e que tipo de dor pode ser tratada, quais as teorias que estavam correlacionadas com essas dores, tudo isso é discutido no livro do Imperador Amarelo nesses capítulos. No Neidin, as causas mais comuns da dor são, vamos ver a causa agora, ataques por frio, calor, vento e umidade. E de forma geral, a dor, perdão aqui, não é odor, a dor está, perdão aqui, saiu tudo errado, a dor está mais estreitamente relacionada com frio patogênico. Pedindo desculpas aqui por esse erro. São 54 trechos em que se associa diretamente a dor com a presença de ataque de frio. Então, o Neidin ele foi escrito na dinastia Han e no norte da China, muito provavelmente na região do norte, onde era uma capital ali da China, Xi'an ou Beijing, né? Provavelmente em Xi'an, né? Uma região do noroeste da China. E ali, clima temperado, né? Na primavera faz muito vento, é, no outono sequidão, é bem como as 5 estações são descritas, né? As estações do ano, as 4. É, muito frio no inverno, muito calor no verão. Eu já vivi nesse local, né, nessa região, e é isso mesmo. No verão chega a 40 graus, no inverno menos 10. Na primavera, que a gente está gravando esse programa aqui na primavera, venta incessantemente e no outono é muito seco. E aí as pessoas naquele tempo elas viviam muito expostas a essas energias perversas, né?
tanto as pessoas que trabalhavam no campo, quanto as pessoas de um modo geral. Então, o frio, ele sempre foi considerado um dos grandes agentes perversos. Aí você tem até o Shan Han-lun, né, que também foi escrito por um autor que morava nessa região, né, no norte da China, e a presença do frio, ela sempre foi muito, esses ataques por frio sempre foram muito enfatizados nas teorias da medicina chinesa. E o próprio Shan Han-lun, ele se inspira, né, nesses trechos do Neidin que se fala muito sobre ataques de frio. As principais palavras que indicam a natureza da dor, né, vamos ver agora a natureza da dor, são dor e inchaço, dor por estagnação de ti, dor em pontadas ou agulhadas. São traduções aproximadas, tá? Você pode discordar com algumas traduções. Eu mesmo, algumas traduções eu acho que não ficaram tão precisas, né? É, dor por frio, dor por calor, dor com sensação de torção, uma dor violenta, repentina. Essa dor aqui, dor e vermelhidão, esse ti aqui é de vermelho, isso aqui é dor. Só que no contexto eu fui buscar, né? É dor vermelha, nunca vi isso, né? Dor vermelha. Então, no contexto em que ela é usada, ela se refere a dor e vermelhidão ocular, numa conjuntivite, numa uveíte, enfim. Esse caractere sempre vem em discussões sobre eh, dores e problemas oculares, né, da parte de oftalmologia. Essa dor aqui localizada também foi a melhor tradução que eu encontrei, mas eu não sei se é a melhor tradução. Então, se você tem algum domínio aí da língua chinesa, você poderia me ajudar também a melhorar essas traduções. São traduções aproximadas. Dor ou dor com cãibra, ou seja, é a dor uma dor acompanhada de cãibra ou a dor da cãibra, aquela sensação que você tem quando tem uma cãibra forte. Dor muscular, aquela dor de fadiga, quando você dá uma corrida ali na praia ou no parque, e no outro dia você fica com a musculatura em inglês chama ache, né? Tem a diferença entre ache e pain. Então seria aquela sensação de dor muscular após um exercício, e não aquela dor de uma ruptura muscular, que é uma coisa muito mais grave, né? Uma ruptura grave ali, e a pessoa não consegue, uma contratura muscular, que aí é uma dor muito mais forte e não seria essa swanton. Swanton é a dor de, da corridinha ali, do uso excessivo, mas é uma dor, né? Dor adstringente, também uma tradução mais ou menos, né? Dor com sensação de plenitude, e essa dor em distensão também pode ser melhorada, essa tradução aqui, mas no contexto ali, né, do uso no Imperador Amarelo, parece ser uma dor em distensão. Então você tem um panorama geral dos tipos de dor, né? Você já vimos aqui a natureza, as causas, a localização e a natureza aqui da dor. E aí vem uma coisa bastante interessante também, que é o uso do caractere yan. Esse caractere yan, ele é usado 76 vezes no Suwen e 55 vezes no Linshu, dentro de discussões sobre dor, com o significado de que a dor que o paciente está sentindo irá resultar em alguma outra situação ou sintoma. Ou seja, que o tipo de dor sentido nesse momento pelo paciente está diretamente ligado a uma etapa. Essa dor é apenas uma etapa de um processo que vai dar ao terapeuta uma visão ampla do prognóstico e da progressão da moléstia, caso a moléstia não seja tratada. Para ser bem claro e direto, uma dor no centro do peito com irradiação para o membro superior esquerdo, né? Isso pode ser um infarto do miocárdio, né? E eu, junto com outros sintomas, sinais e sintomas, dificuldade na respiração, a paciente está suando frio, enfim, você não vai chegar e tratar a dor do que o paciente está sentindo, é um quadro de emergência, né? Então, é um exemplo claro, e no Neidin você viu que ele fala muito sobre essas dores cardiotorácicas, né? É um exemplo claro de que a abordagem aqui não deve ser a dor, e sim algo que, né, esse yang,
que essa dor está que está levando, né, que pode levar até ao óbito do paciente. Então você tem que ter atenção que não é bem a dor ali o foco, é outra coisa que está acontecendo e que se você não agir, né, vai resultar num problema muito sério, né? E normalmente nós falamos, isso é verdade, que a dor é apenas um sinal de que algo está errado no corpo, né? Mas nesse caso, esse yin aqui, ele é usado no sentido de que é algo bem sério, né? Vai acontecer o espalhamento dessa dor, ou ela é sinal de que algo muito mais sério, como eu acabei de dar o exemplo, de uma situação de um ataque cardíaco, né? Um infarto do miocárdio, está ocorrendo, né. E aí você não vai lá fazer a técnica para melhorar a dor, né, no membro superior do paciente, você vai tratar ali uma emergência, de vida ou morte. A relação entre dor e meridianos, os canais de energia, no Neidin, a dor está intimamente relacionada com bloqueio de canais e meridianos. Nenhuma dor está descrita em termos de sistema de diferenciação de síndromes pelos canais e meridianos, pois esse sistema não existia na época, é uma invenção moderna, né? Essa diferenciação de síndromes usando Zhang-Fu e os canais de energia, é bem mais para frente, né? A gente pode dizer que o começo disso começa lá na dinastia Song, na dinastia Yuan, mas como nós conhecemos os livros didáticos, é uma coisa de 1950, 1960, é uma síntese, né? Então, você vê no Neidin a discussão direta da dor sendo causada por bloqueio no canal. É o frio que está bloqueando o canal. A gente vai ver isso daqui a pouco. É, tal energia perversa bloqueando, mas não tem um sistema de diferenciação ali, uma sistematização disso. Dores e sistema nervoso central. O Neidin não associa nenhuma dor com o cérebro, exceto no Suen, capítulo 47, onde ele cita que uma pessoa que tenha dor de cabeça durante muitos anos, ele pergunta, né, ao Imperador Amarelo, como isso foi contraído, né? É uma cefaleia crônica. E o Tibor responde que alguma parte do corpo, isso é importante atentar, qualquer parte do corpo, né, deve ter sido invadida pelo frio perverso. Olha ele aí de novo, frio perverso, né? Quando o frio perverso invade a medula óssea, ou seja, quando esse frio vai se aprofundando e as camadas defensivas não conseguem expulsar esse frio, ele se aloja profundamente e invade a medula óssea, né? O cérebro será invadido, porque o cérebro é uma parte importante dessa medula óssea, ele é o mar das medulas, ou seja, esse frio ele vai ou chegar até o cérebro, ou ele, daquele local onde ele invadiu o, o corpo, né, ele conseguiu penetrar na medula óssea, ele vai influenciar o cérebro, né, dali, daquele ponto. Mas normalmente vai ser um processo de subida ali, de influenciar do frio, atacando o alto do corpo e sendo transportado, digamos assim, né, para a parte do cérebro, na visão chinesa. Isso irá ocorrer, né, quando esse problema se desenvolver, irá ocorrer a chamada dor de cabeça por ataque de frio perverso. E também ocorre odontalgia. Podem ter odontalgias que sejam relacionadas, isso é muito importante para os odontólogos que estão é, lendo aí e assistindo esse material. Muitas odontalgias ali, sensibilidade nos dentes, podem ser resultado de invasões de frio perverso em qualquer parte do corpo, né? Isso aqui ele está indicando que o seu corpo foi incapaz de remover aquele frio que então se alojou, né, e penetrou profundamente, indo até o nível mais profundo que existe, que é o das medulas, né? E aí, resultando numa cefaleia. O Lin Shu cita de maneira indireta uma dor ligada ao cérebro. Lin Shu, capítulo 21. Quando houver uma deficiência, se o tratamento for ao contrário, errado, a doença irá se agravar. A porção do canal Tai-Yang do pé, que atinge o pescoço e entra no cérebro, pertence diretamente às conexões oculares, que são estruturas que ligam os glóbulos oculares ao cérebro.
Então, daí você tem uma conexão com essas estruturas e o cérebro. E aí eu digo que é indireta, né? Para dor de cabeça causada pelas conexões oculares, picar os acupontos entre os dois tendões do pescoço. Aí você tem VB 20, você tem bexiga 10, naquela região, né? Então é uma ligação indireta. Isso quer dizer que o, apesar de modernamente as dores estarem relacionadas aí a todas essas teorias da neurofisiologia, a neuroanatomia, que abriram um grande campo aí de pesquisa e de entendimento para aplicação da clínica da acupuntura, principalmente em quadros de algias, né? E também como modelos para outras pesquisas. Na antiguidade, essas dores não eram correlacionadas ao cérebro, né? O entendimento que os chineses tinham do cérebro era diferente, mas já o uso do caractere dor acoplado com o caractere xin, né, de coração, aparece 135 vezes no Neijing e é correlacionado com situações ligadas ao coração, mostrando que existia uma forte relação entre a dor e o zhang, coração, indicando que o mesmo era o centro dos fenômenos sensoriais e emocionais na antiga China. Então, aqui nós temos várias palavras, né, que têm esse caractere de coração, né, que aqui seria uma dor no epigástrio e ali na região do coração. Isso aqui também seria pré-cordial, né, o coração, e aqui seria abaixo, e aqui dor. Então, uma série central aqui, enfim, é, quente, coração quente. Nesse sentido aqui, você pode ter uma interpretação do calor dos 5 palmos, né, alguns chamam de 5 palácios, né, os 5 centros, ou 5 corações, né, que são aqueles calores de deficiência de yin. Muitas vezes isso aqui vem como esses caracteres aqui, né, que na realidade seriam 5 corações quentes, né, calor nos 5 corações, que a gente sabe que é planta dos pés, né, a palma das mãos e no centro ali, na região precordial, centro do peito. Enfim, a dor, né, ela aparece no Neijing muito mais relacionada ao coração. Fora isso, 26 passagens citam dor em situações relacionadas com estados emocionais alterados, cujas palavras usam o caractere Xin, mas não se referem ao órgão anatômico Xin, ao coração, né? E sim às emoções. Por exemplo, Xinfan. Né? Xinfan é irritabilidade. Né? Xinluan é confusão, o coração está confuso. Enfim, uma série de outras emoções, né? Estados emocionais ligados a, a esse caractere do coração. Mas o que a gente está querendo dizer é que a pessoa está sentindo uma determinada emoção, né? E todo tipo de caractere, todo tipo de palavra relacionada à emoção no idioma chinês, ela tem o coração. Veja essa palavra aqui também, né? Tem o ideograma bem pequenininho aqui, né? Aqui também, né? O ideograma bem pequeno, ele está relatando uma emoção, um sentimento. E aí você tem aí o coração junto. Então isso mostra que o coração, como nós já sabemos, né, ele ocupava o papel central nos fenômenos sensoriais e emocionais na antiga China. Era o centro dessas emoções aí. Depois, posteriormente, ainda na China imperial, lá na dinastia Ming, se não me engano, né, começa a se mudar essa percepção, muito por conta dos estudos e práticas de Qigong, né? Algumas pessoas falam que foram os missionários, a influência dos missionários ocidentais, mas não, você tem também já uma percepção do papel do cérebro acontecendo, já com os próprios chineses desenvolvendo trabalhos de cultivo interior, né? Eles chamam de Neidan, e percebendo o papel importante que o cérebro tinha, e isso vai culminar numa sentença que Li Shijian, né, o autor do Ben Salgamu, ele profere dentro desse livro, que o cérebro
ele é o palácio ali da, da- dos espíritos, das emoções, né? Então, já transferindo para essa região o papel dessas emoções e não dependendo de nenhuma teoria até aquele momento ocidental. Isso veio a se transformar depois, né? E foi aprimorado, e hoje em dia nós temos todas essas teorias aí, neuroanatomia, neurofisiologia, também aqui na China, né, como carro-chefe da compreensão moderna da acupuntura. Aqui nós temos outro termo muito importante, que é o termo Ren, Naiton, que é o limiar da dor. O significado desses três caracteres aqui, o caractere de dor, esses dois aqui seriam um limiar, né? É, tem de paciência, né? De tolerância e a dor. Então, tolerância à dor. Esse termo aparece 9 vezes no Neidin, em momentos em que se discute questões sobre limiar da dor. Geralmente acredita-se que o limiar da dor está relacionado com a idade, contexto social e cultural, experiência, atenção, emoções e qualidade psicológica. Esses são fatores, esses fatores são todos elementos psicológicos e funcionais. No Neidin, encontramos exemplos no capítulo 53 do Lin Shu, que diz que uma pessoa saudável tende a suportar melhor as dores da moxa-bustão, da acupuntura, da terapia. Eu sempre falava para os meus pacientes que a- as primeiras sessões de acupuntura de uma pessoa, principalmente de uma pessoa que nunca fez acupuntura, né, e tem grandes desequilíbrios no corpo, até mesmo aquelas que fizeram já, elas tendem a ser mais incômodas. Você já deve ter percebido isso como paciente e como terapeuta, né? É, o paciente ele tem mais sensações incômodas no corpo, não é dor, né? São sensações incômodas, uma coceira, um choque a mais. E também não é o deti em si, é uma sensação de que a energia ela está um pouco confusa ali, né? E durante a sessão o paciente vai se acalmando, aquela sensação vai melhorando, e na segunda, terceira sessão de acupuntura, a tendência é que essas sensações, né, logo após você terminar de colocar as agulhas, o paciente às vezes fica com umas sensações um pouco mais, eles chamam de dor, né, aqui, mas não é bem uma dor, é um incômodo, né, é, mais exacerbado. E assim que o paciente vai melhorando, né, da condição dele, isso vai desaparecendo. Então eu costumo a ensinar as pessoas a nas primeiras sessões usar o mínimo de agulhas possível, né, e até um pouco mais, um pouco menos daquilo que poderia ser indicado, para evitar que o paciente tenha uma sensação desagradável muito grande e que chegue a atrapalhar isso, né, no decorrer do tratamento. Então, na primeira sessão, você já avisa para o paciente: olha, é um pouco mais incômodo no começo, você tende a sentir mais sensações, né? E na segunda, terceira sessão, isso tende a passar. E o número de agulhas, né, tende a aumentar entrando na faixa necessária. Claro que sempre eu preconizo também usar o mínimo possível, mas vamos supor que eu iria colocar 8 agulhas, 4 pontos. Na primeira sessão eu prefiro colocar 4, né? Os pontos-chave, os ideais mesmo. Na segunda já 6, na terceira entraria já com 8, né. Lembrando que se for estritamente necessário colocar aquelas 8 agulhas, aí você coloca mesmo as 8 agulhas, né. No Neidin, isso já foi falado aqui, acabou sendo uma repetição do final aqui desse parágrafo, é a mesma coisa. Então fica a dica para vocês. E conclusões, né? Terminando aqui a nossa apresentação, com base na análise quantitativa acima, podemos concluir que o uso da palavra dor no Neidin tem o seu significado geral como dor devido à doença e trauma. Como foi comentado, eu coloquei 4 categorias, né? E comentei que essa primeira aí é, corresponde a 99% das entradas da palavra dor, e o que corresponde também ao significado moderno da dor, né? Então, ou seja, o significado moderno da dor, ele tem a mesma correspondência na antiguidade. Então,
esse modelo que eu apresentei aqui, ele serve como um bom modelo para a pessoa que é especializada em tratamento de dor, né, e quer se aprofundar aqui no medicina chinesa clássica, se aprofundar no estudo da dor no Neijin, né. Então eu até passei lá um slide com as dicas de quais capítulos, começa pelo 74, né, tem outros capítulos do Lin Shu, enfim, tá toda a dica aqui para você começar um estudo. Naquela época, o estudo e a observação da epidemiologia foi exaustivo, o que gerou uma série de discussões e textos específicos que mostram que os acadêmicos daquela época deram grande importância ao estudo da dor, mostrando também que desde os primórdios as dores sempre foram objeto de nossa preocupação e, obviamente, precisam ser levadas a sério. Então, já era naquela época, já se levava a sério o estudo da dor, muitas citações, né, capítulos inteiros falando sobre dor, dor lombar, o capítulo 74 descrevendo uma série de condições de dor, né, então você tem um excelente estudo aí, e um excelente eh, caminho, né, começo de caminho, um material aí, um sumário que esses pesquisadores fizeram para você dar um start aí, iniciar a sua pesquisa sobre dor no Guandineidin. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, agradeço demais a sua audiência aí nessa videoaula e novamente gostaria de homenagear o querido, né, e saudoso Paulo Henrique Pereira Gonçalves, o nosso grande PH, que agora de uma outra dimensão aí, cuidando aí dele mesmo e emanando boas vibrações para nós desse lado aqui. Ficamos um ano parados em respeito à sua grande figura, né, essa pessoa maravilhosa e um dos fundadores inesquecíveis desse projeto Medicina Chinesa Clássica. Então, onde quer que você esteja, PH, que eh, seja abençoado e receba as nossas boas vibrações, as nossas orações sempre. Muito obrigado por tudo que você fez e continua fazendo aí, e nos inspirando para pela medicina chinesa aí no Brasil e no mundo. Um grande abraço para vocês e vamos em frente. Medicinachinesaclássica.org. Até a próxima videoaula. Obrigado, tchau.